Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula com vocês. E ó, hoje nós vamos iniciar a aula 6.1. Isso mesmo. Na aula 6.1, meus queridos, nós vamos ver quais foram os experimentos. Quais foram os experimentos, os seus precursores, os cientistas que formularam e possibilitaram a nosso entendimento sobre a origem dos seres vivos, autótrofos, heterótrofos, como se deu, como eles conseguiram realizar lá, lembra na nossa última aula, quando nós estávamos falando sobre teoria, como constrói uma teoria através das observações, hipóteses, experimentos, resultados e conclusão sobre a origem da vida e os processos de formação dos primeiros seres vivos de origem animal e vegetal. Então, eu convido vocês a participar desta aula. Obrigado também, vou logo agradecendo aí aos professores presenciais e aos nossos estudantes que sempre estão ali, ó, no nosso grupo do WhatsApp, contribuindo e fazendo esse link entre aqui o professor Jefferson, o professor presencial em sala, para que a gente possa sanar todas as dúvidas e caminhar junto nessa construção do conhecimento. Um abraço para cada um de vocês, viu? E meus queridos, vamos então ver a nossa aula 6.1 na tela, meu diretor. Olha aí, ó, aula 6.1. Então, hoje vamos falar sobre as hipóteses referente à origem da vida. Para isso, nossa última aula, estávamos falando sobre observação. Depois, levantamento de hipóteses. Pega essa hipótese, faz um experimento, pega o resultado e tem a conclusão. Como eles se realizaram isso? Os experimentos de Pasteur, vamos entender quem foi Pasteur, como ele realizou e quais foram os seus achados. A hipótese de Oparin, ou tem algumas pessoas que falam Oparin, e Haldane, os experimentos de Miller, as hipóteses formadas sobre as estruturas autótrofas e heterótrofas, ou também conhecidas como autotróficas e heterotróficas. Para mim, meu diretor, meus queridos, já para falar uma coisa aqui, ó, alguns livros, algumas vertentes, tem algumas modificações, foi muitas algumas, né? Tem modificações nessa escrita, tá? Mas é a mesma coisa, tem os autotróficos, autótrofos e autótrofos, heterótrofos, que a gente vai entender ao caminho dessa nossa aula, tá bom? Pode aumentar aí, meu diretor. Então vamos lá? Primeiro, os experimentos de Pasteur. Vamos junto. Quem foi Pasteur? Somente por volta de 1860, com os experimentos realizados por Louis Pasteur, conseguiu-se comprovar definitivamente que os micro-organismos surgiram a partir de outros pré-existentes. Opa! Pam, 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 param, param, pam. Pré-existentes é uma palavra-chave. Micro-organismos. Para mim, meu diretor, meus queridos, vamos aqui então esclarecer uns pontos. Essas palavras-chave são importantíssimas. Quais, professor? Qual era o cenário? Lembra, pessoal, do surgimento, né? Que nós falávamos assim, como é que surgem? Aí tinha pessoas que achavam que seres vivos surgiam do nada, né? Choveu, formou lama, tinha anfíbios, sapos, um monte de roupa suja aglomerada, tinha o quê? Ratos. Então, o surgimento espontâneo. Lembra que nós estávamos falando daquela aula? Com os experimentos de Pasteur, nós vimos que existem micro-organismos, que são seres vivos não visíveis ao olho nu. O que é isso, professor? Quando a gente fala que não é visível a olho nu, significa que nós temos que ter um equipamento que nos auxilie a observar esses micro-organismos.
que nós chamamos de um microscópio. Isso amplia nosso potencial de visão. E dessa forma, entendemos que existem bactérias, fungos, esporos, estruturas pequeninas que influenciam no processo do desenvolvimento, informação e transformação de componentes bióticos e abióticos que nós vimos lá nas primeiras aulas. Então, quando a gente fala, surgiu um indivíduo, surgiu um novo ser vivo, significa que ele é oriundo da onde? Do nada? Não. De outra palavra-chave, pré-existente. Lembra quando a gente falou do experimento de que mosca surge quando tem carne em putrefação. Então, quem origina a mosca? A carne em putrefação. Essa teoria cai da geração espontânea, caiu por terra. Por quê? Quem eram essas moscas? Elas não surgiram da carne em putrefação. Essas moscas são indivíduos adultos que cruzavam entre si e depositavam ovos na carne que estava em putrefação. E esses ovos são muito pequenininhos. Aí surgiam larvas, essas pulpas mosca. Algumas espécies pulam alguma fase, não tem a fase de pulpa. Então, sempre temos que lembrar isso para vocês. Nesses experimentos, a definição de pré-existente significa, para ter um ser vivo hoje, qualquer ele que seja, pense em um ser vivo, uma borboleta, lagarta, qualquer um, que ele surge não de uma matéria inanimada, mas sim de um outro ser vivo pré-existente que possa ser visível ou não a olho nu, sem utilização de um microscópio ou um aparelho que amplie essa visão, tá bom? Pode aumentar aí a tela, meu diretor. Próximo, então vamos para a hipótese de Oparin e Haldane. Oparin foi um russo e Haldane um escocês. Eles propuseram, na década de 1930, hipóteses semelhantes sobre como a vida teria surgido na Terra. Vamos lá. Para eles, apesar de existirem pequenas diferenças entre as hipóteses, pessoal, vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou lembrar da Tabita. A Tabita gosta de amarelo. Sempre temos que reforçar. Para mim, meu diretor, hoje eu vou fazer sempre essa dinâmica. Qual dinâmica, professor? Toda vez que em uma lâmina aparecer um termo que a gente considera uma palavra-chave. O que é isso, uma palavra-chave, professor? Essa palavra traz nela informações preciosas. Informações preciosas como o quê? Como hipótese. Aqui no nossa última lâmina temos duas. Aqui, ó, viu? Temos pré-existentes e temos aqui micro-organismos. Essas palavras têm informações importantíssimas para nós, tá bom? Então, sempre lembrando disso. Como agora a gente está em qual slide, professor? Nós estamos falando aqui sobre a teoria de Oparin e Haldane, em que eles propuseram como ocorreu esse processo de formação dos seres vivos. E a palavra-chave aqui é hipótese. Por quê? Temos que lembrar que hipótese, ela surge de onde? Hipótese é um questionamento, é um levantamento sobre algo que eu observo. Vamos por parte, então, viu? Na última aula nós falamos o que é uma pesquisa científica. Pesquisa científica, ela inicia com um questionamento, um levantamento. Que esse questionamento advém de uma problematização, de uma observação do ambiente. Então, aqui, ó, apesar de existirem pequenas diferenças entre as hipóteses desses cientistas, dos dois, aumenta a tela, meu diretor, agora. Temos que levar em consideração aí que, basicamente, eles propuseram que os primeiros seres vivos surgiam a partir de moléculas orgânicas. Então, moléculas orgânicas que teriam se formado
na atmosfera primitiva e depois nos oceanos, a partir de substâncias inorgânicas. Professor, como assim? Vamos para outro slide, depois eu explico. Tem aqui, ó, duas gravuras explicando o texto. Então vamos aqui, ó. Vou ler novamente. Apesar de existir pequenas diferenças entre as hipóteses, basicamente, como surgiu os seres vivos? Primeiro, a partir de moléculas orgânicas, formado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos, substâncias inorgânicas. Aí está aqui a explicação. Back! Para mim, meu diretor, meus queridos, vamos deixar claro, vamos relembrar, recordar. Tem uma diferença. De quê, professor? Tem uma diferença em relação a molécula e substância. Tem diferença de molécula inorgânica e molécula orgânica. Ai, deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui, porque eu lembro da minha chefinha falando, meu Deus, seja mais simples, não... Vamos aqui. Aumenta a tela, meu diretor, para que eu não tire a atenção dos meus colegas. Pessoal, tem uma gravura aí, ó, gravura C. E tem outra gravura, gravura D. Eu vou pintar. Já está ali, mas eu vou pintar para reforçar. Essa é a C. Essa é a D. Tudo bem? Tudo. Então, meus queridos, olha aqui. Nessa C, eu vou falar do ambiente. Como é que é essa C? O ambiente, tá? Vocês observam que nós temos uma atmosfera, nós temos chuva. Eu vou pintar de vermelho? Não. Vou pintar de azul? Não. Vou pintar de verde. Nós temos uma radiação, uma atmosfera, nós temos chuva, nós temos CO2 e nós temos o nível do mar. Nós temos rochas vulcânicas. Esse é o ambiente C. No ambiente D... Ei! Back! Para mim. Professor, o que você está fazendo? Passo a passo do experimento. Como é que é? Passo a passo de experimento? Não. Passo a passo de como se faz ciência. Primeiro você observa. Através da observação você faz o quê? Hipóteses. Depois da hipótese você faz o quê? Você faz o experimento. Tem um resultado e aí você faz uma conclusão. Eu já estou fazendo na parte da conclusão do experimento deles. Nós estamos fazendo uma leitura do que eles apresentaram. Então nós estamos aí observando o ambiente C, onde só tem atmosfera, alguns gases, dióxido de carbono, gases, chuva, água, nós temos o mar, um mar ou uma bacia, um aglomerado de água. E na D, professor? Aí nós temos coisas diferentes, já começou a surgir coisas diferentes aí. O que está de igual eu não vou repetir, mas o que tem de diferente? Olha o que tem de diferente. Olha aqui, ó, a morfologia no interior, lá submerso, um desgaste. Esse desgaste aí, meus queridos, surge o quê? Moléculas orgânicas. Aqui primeiro inorgânicas, depois aqui orgânicas. Vamos então interpretar como aconteceu isso? Primeiro, nesse ambiente, deixa eu ir para cá. Nesse ambiente, calma aí. Nesse ambiente, era um ambiente, pessoal, quente, úmido, chuvas ácidas, tá bom? E como acontecia isso, professor?
muitas lavas vulcânicas que, quando entram em contato com a água do mar, ocorre um processo de resfriamento. Aumenta a tela, meu diretor. E quando ocorre resfriamento, essa chuva ácida com descargas. Por que ácida, professor? Porque tinha muitos gases, moléculas inorgânicas com um pH diferente. E isso foi corroendo. Lembra daquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Professor, deixa eu transpor aqui para mim. Prof, é verdade. Quando tá quente, aí depois a temperatura baixa, a temperatura aumenta. Aí, ó, a calçada da sua casa fica pegando sol e chuva. Uma hora ela trinca, uma hora ela racha. Se você não fizer o quê? Se você não fizer manutenção. Como assim, professor? Ah, tem gente que passa uma tinta na calçada, mas aquela tinta é para quê, professor? É para ficar bonito? Não, meu querido. Aquilo é para evitar com que ocorra o desgaste da calçada. Claro que vai embelezar, mas vai evitar com que ocorra o desgaste. E agora imagina, hoje, a chuva que temos aqui não é como temos em São Paulo, que é uma chuva tóxica por causa dos gases, dos poluentes. Claro que naquela época, esses poluentes dessa época da imagem C eram altíssimos. Chuvas ácidas, mas não é aquele ácido, mas eram chuvas com componentes inorgânicos que desgasta. E ao passo que vai se desgastando, a gente vai saindo do ambiente C para o ambiente D, que ocorreu então a formação de moléculas orgânicas. Como moléculas orgânicas? Como? Molécula é uma coisa, gente, átomo é outra. Nós temos aí, ó, o átomo de hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, tem também enxofre e elas vão se formar, se juntar, o carbono, que aí, quando ocorrem as reações químicas, nós temos a formação de molécula H2O, que já existe no meio. Nós temos formação de CH4. Então nós temos formações de moléculas, como o carbono, o oxigênio, o hidrogênio. E estas moléculas, as moléculas orgânicas, vão fazendo reações químicas de afinidade. Lembra? Moléculas que vibram, se elas chegarem próximas das outras, elas reagem naturalmente por uma reação denominada de hidratação ou desidratação, sem gasto de energia. Com isso, nós chegamos aqui nos experimentos de Miller. Como foi? O Stanley Miller acreditava que a Terra primitiva era composta por, aí ó, já na formulação do conceito de Miller, já tinha as moléculas orgânicas ou inorgânicas, mas já estavam constituídas. Amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Miller criou um dispositivo no qual tais compostos eram aquecidos e refrigerados. Meus queridos, para mim, meu diretor, olha aí um componente abiótico, o qual? O clima. Dentro do clima nós temos duas estruturas, o quente e o frio, temperatura. E elas foram essenciais para ocorrer a desmineralização ou o rompimento daquelas rochas que eram ricas em minerais e esses minerais ficavam em solução. Como em solução, professor? Uma rocha, ela tem minério.
tem moléculas e elas vão esfarelando, 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 até que essas moléculas elas são postas em solução, em formas de íons. Eu quero facilitar, eu quero ajudar, eu quero contribuir e colaborar. Meu Deus, Jefferson, para de encher linguiça. Imagina que um pedaço de rocha é uma pedrinha de sal. Essa pedrinha de sal, se você botar na água, dissocia e forma íons. Cloreto de sódio. Então, antes ela era uma pedrinha. E bota na água, forma íons. Íons têm cargas positivas e cargas negativas, cátion e ânion. E eles propiciam que ocorram reações químicas dependendo de outros átomos ou moléculas que estejam ali. Tá bom? Pode aumentar, meu querido diretor? Com isso, esse aquecimento, esse resfriamento, além de serem submetidos a descargas elétricas sob a supervisão de Harold Urey. Eles montaram esse experimento. Após semanas, o jovem cientista conseguiu produzir aminoácidos e bases nitrogenadas. Além disso, cianeto e formaldeído. A sopa probiótica que eles chamam. Tá aqui, ó. Eles montam essa estrutura. Vamos voltar? Back. Isso aqui é o ambiente imaginário ou o ambiente que colocaram a estrutura de como era a Terra primitiva. E agora isso aqui é o experimento, onde eles reconstroem essa atmosfera primitiva, mostrando que através de descargas elétricas que representam a atmosfera, através de formação de íons e trocas de temperatura, possibilitam a formação de moléculas, íons, átomos, cátions e ânions, naquela sopa nutritiva, possibilita ocorrer a formação de moléculas. Com isso, meus queridos, a análise da água contida parte em U. O que é essa parte em U, professor? É essa parte da análise. Verifica a formação de moléculas orgânicas, como aminoácidos e proteínas, e os compostos também de carbono. Isso favoreceu o imaginário científico. E também os probiontes de Oparin receberam diferentes nomes dados pelos cientistas, dependendo do seu conteúdo. Microsfera, protocélulas, micela, lipossomos e... olha aí o nome! Os nossos coacervados. Coacervados. Os coacervados, meus queridos, possuem uma membrana dupla formada por duas camadas lipídicas e semelhantes às membranas celulares. Aí sim, esses coacervados apresentavam as características ideais que proporcionaram o processo de formação de estruturas lipossômicas. E aí vem a hipótese do autótrofo ou autotróficas e dos heterótrofos ou as hipóteses heterotróficas. Misericórdia! Então vamos aqui entender esses termos. Primeiro, os organismos eram estruturas muito simples. Estas estruturas simples realizavam reações químicas em suas células que também eram simples. E com isso viviam em um ambiente aquático, rico em substâncias nutritivas. Provavelmente não havia oxigênio na atmosfera, esse oxigênio estava presente na água. Então todo esse processo é um processo anaeróbio, não tinha oxigênio. Como é que eu faço para mostrar isso para meus estudantes?
Meu diretor, tem como abrir a internet aqui? Não. E postar na aula? Não. Pena. Para mim, meu diretor, para mim, meus queridos, vamos aqui. Nós, quando temos íons, e esses íons formaram moléculas, e essas moléculas deram origem às estruturas simples como lipossomo, lisossomo, membrana plasmática que faz relação hidrofílica e hidrofóbica com a água, possibilitaram que naquele meio nutritivo da terra primitiva, sem oxigênio, existiam estruturas organoides. Essas estruturas organoides, algumas utilizavam as moléculas do meio, quebravam essas moléculas com reações químicas autônomas, autossuficientes. Aí vem o nome autotrófico. Autossuficiente, trófico, substâncias, processos, um meio. Heterotrófico. Hétero, diferente. Trófico é o nível, é o meio, é a matéria, é a substância. Trófico é a matriz, a fonte energética. Exemplo, autotrófico, um coacervado, uma estrutura simples, consigo transformar uma matéria-prima em outra substância que vai possibilitar que eu sobreviva, que eu tenha energia. Eu só preciso do quê? Da matéria-prima, o resto eu faço. Essas substâncias, essas estruturas funcionavam só com a incidência solar. Quando os raios solares da atmosfera primitiva bateram, eles estavam lá, boiando na água nutritiva. E era dia, não tinha a camada que filtrava os raios solares. Era muito intenso o processo de iluminação. Isso podia, sim, destruir alguns e outros resistiam. Então, durante o período luminoso, vamos dizer assim, eles conseguiam absorver essa energia do Sol, pegar as substâncias, matéria-prima que estava no meio e transformar em energia para sobreviver. E também, quando ficava de noite, eles produziam bastante para passar o período noturno com energia. Chegava de manhã, vamos supor assim, a manhã primitiva, recebiam incidências solares e começava a produzir. Autossuficiente. Agora, o heterótrofo, não. O heterotrófico, precisava da matéria-prima e não tinha condições de produzir energia com captação solar. Eles tinham que quebrar. Eles conseguiam produzir substâncias, que hoje nós sabemos que são enzimas, que realizavam essa quebra dessas moléculas que eram formadas e pegavam energia dessas moléculas. Claro que muitos tinham que se adaptar naquele meio inóspito. Aumenta a tela, meu diretor. Com isso, meus queridos, tanto alimentos abundantes ao redor daqueles seres primitivos que conseguiam essa matéria-prima, ou por meio da incidência solar, transformava essa matéria-prima em energia, ou por meio, os heterótrofos, de quebrar essa matéria-prima e tirar dela substâncias energéticas. Nas condições que a gente sabe que os primeiros seres vivos surgiram, os primeiros seres vivos seriam os
heterótrofos. Isso quando sai, né? Sai desse meio, porque no meio há os dois. Os alimentos das funções fundamentais seriam fornecer energia para o processo vital, a matéria-prima para crescimento e reprodução. Em condições atuais, as vias metabólicas mais simples para se degradar o alimento sem oxigênio é a fermentação. Para mim, meu diretor, meus queridos, lembra no início da aula que nós falamos, todo esse processo não se tinha oxigênio disponível na atmosfera. Então, quando a gente fala que ocorre um processo metabólico sem oxigênio, dá-se então aqui a fermentação, que é um processo anaeróbio, que também tem a definição de aqui ó, sem. Calma aí, meu diretor, eu vou riscar lá, aumenta a tela para mim. Ó, vamos lá, esse azul. A vem do termo sem. Aí nós temos a terminologia aero, que significa ar, que é isso aqui, ó, essa parte. Ai, como eu tô didático, né? Agora nós temos o bio. Bio significa life, vida, que é essa parte. Então, anaeróbio é sem ar. A vida é possibilitada. O processo metabólico. Qual é o processo metabólico, professor? Todos. Todos os processos metabólicos que viabilizam o surgimento da vida em um meio anaeróbio vem pelo processo de fermentação, sem oxigênio. Mas existe também os seres vivos que realizam o processo metabólico somente na presença do oxigênio. Aí se chama aeróbio. Bom, a alimentação eficaz. Acredita-se que esses novos cenários teriam ocorrido o surgimento de alguns seres capazes de captar energia solar. Então, do aeróbio tem os seres vivos. Do anaeróbio surgiram seres vivos que conseguiam realizar esse processo. Que processo? Captar luz solar com o auxílio de pigmentos denominados hoje de clorofila, que são os fotossintetizantes. Hipótese autótrofa, autossuficiente. Não? Esse processo permitiu surgir os primeiros seres autótrofos ou autotróficos, que é os fotossintetizantes. Para mim, meu diretor. Então, meus queridos, nós tínhamos estruturas simples que, em um meio primitivo, não conseguiam produzir seu próprio alimento. Então, em um ambiente sem oxigênio, eles quebravam moléculas e tiravam dessas moléculas energia para sobreviver. Anaeróbio. Tinham outros que faziam, isso se chama fermentação. Outros que realizam esse processo metabólico e tiram energia da molécula, mas somente na presença de oxigênio, aeróbio. Então,
seres heterotróficos ou heterótrofos que realizam reações químicas na ausência de oxigênio, fermentação. E outros que realizam processo metabólico, quebra de moléculas e retiram a energia na presença de oxigênio, que a gente chama de respiração celular. E esse é um grupo, os heterótrofos. E os autótrofos, que nós estamos vendo agora, aqui, vem para cá, que a gente pega e vê aqui que os autótrofos são os fotossintetizantes, aqueles seres primitivos que recebiam intensidade luminosa e dessa intensidade luminosa capturavam a energia luminosa necessária para realizar a fotossíntese. Pegar as substâncias que estão no meio, através da fotossíntese, e fazer o metabolismo, a quebra. Enquanto tiver energia luminosa do Sol, eles começavam a transformar substâncias que estão no meio para conseguirem se reproduzir, se alimentar, se multiplicar. Aumenta a tela, meu diretor. Fotossintetizantes, fotoluz, síntese é produção, transformação. Então, através da incidência luminosa, eles transformam substâncias para o seu desenvolvimento. Esses primeiros seres fotossintetizantes foram fundamentais na modificação da composição da atmosfera. Eles introduziram o oxigênio no ar. Olha aí, ó! Não tinha oxigênio. Ele conseguiu introduzir o oxigênio no ar, na atmosfera. Oxidantes, favorecendo então o desenvolvimento e a proliferação de seres heterotróficos. E também tendo disponibilidade desse oxigênio, as relações metabólicas complexas eram capazes de realizar então essa degradação de alimentos, olha aí, ó, retirada, né, ó, do oxigênio, favorecendo então a saída daqueles seres aquáticos de origem vegetais, conquistando e proliferando as relações de terrestres. A via metabólica mais complexa deu origem a seres aeróbios que realizam a respiração. Já a fotossintetizante, todos os organismos que respiram e realizam as trocas gasosas também favorecem essa proliferação. A hipótese autotrófica em relação também ao parim seria um pouco instável com aquela hipótese de que meteoritos e cometas atingiram a Terra com muita frequência, fazendo com que a vida primitiva não poderia se manter em tais condições. São cientistas que argumentavam que os seres vivos não devem ter surgido em mares rasos e quentes, como proposto por Oparin. Teoria esta que não se sustentava em relação aos mares primitivos, mas sim bactérias autotróficas que realizavam um processo diferente dos fotossintetizantes, particularmente conhecido como os quimiosintetizantes. A descoberta de fontes termais levantou a possibilidade que a vida teria surgido nesse tipo de ambiente, protegido, de que energias do metabolismo destas fontes favoreciam também os quimiosintetizantes. Meus queridos, finalizamos aqui então essa parte das teorias, né? E da queda de outras que não se sustentavam. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola jogo rápido. Aguardo vocês.